Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, segundo dia dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Fidelidade aprovada, né? Aqui diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, no verso 10. Todo aquele que busca verdadeiramente seguir a Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, sofrerá perseguição. Por quê? O próprio Senhor Jesus diz lá em João, no capítulo 15, ele diz assim, ó, se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. E em Timóteo é dito, né? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Porque os que servem a Cristo não são do mundo, e o mundo, né, jaz no maligno, e no mundo como um todo odeia realmente a palavra de Deus. Mas aqueles que amarem, né, vão amar também as nossas palavras, né? Porque nós temos dito aquilo que temos recebido do Divino Mestre. Então, neste segundo dia, nos motiva, né, a sermos fiéis a toda a prova. A toda a prova. Não importa qual seja a prova, né? A gente vê aqui, diz assim, ó, mais perto da recompensa, né? Sob a mais cruel perseguição, essas testemunhas de Jesus conservaram a sua fé incontaminada, né? Encorajavam-se umas às outras a suportar a privação e a angústia, a perda de todas as bênçãos terrestres não poderia forçá-las a renunciar à sua crença em Cristo. Pessoas que a gente vê no capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, que perderam, não sei se é no capítulo 11 de Hebreus, mas tem uma parte do livro de Hebreus que Paulo fala sobre isso, né? Animando a igreja, exortando a igreja, que alguns perderam até os seus bens, mas não negaram a fé em Jesus, né? E hoje a gente vê aí muitas pessoas trocando Jesus, por exemplo, pelo carnaval, né? Ou por qualquer outro motivo, deixam Jesus para trás e colocam sempre a culpa, né, nos outros, né? Nunca é a pessoa mesma. Batalhas da vida, a vida cristã é uma batalha em uma marcha. O esforço deve ser contínuo e perseverante. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta firmeza de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam por sua justiça livrar nem filho nem filha. Ou seja, nesse caso, né, a gente vive em conjunto, como comunidade, certo? Mas a salvação é individual. Eu não posso salvar a minha filha, nem a minha filha pode me salvar. Vai ser o nosso esforço de abandonar as paixões carnais e nos entregarmos a Cristo, fazer esse esforço e buscar Ele na primeira hora do dia, que vai nos dar poder, receberemos poder, certo? Como é dito lá em Atos 1, verso 8, a promessa de Jesus, e recebereis poder. Então, esse nosso esforço de manter comunhão com Deus e durante o dia fazer as escolhas que agradam a Deus, esse esforço é que vai proporcionar uma fé efetiva, né? Uma fé ativa, não uma fé só de boca. E isso vai nos levar para mais perto de Deus e, consequentemente, alcançar a salvação. Porque o que Cristo fez já foi o suficiente. Agora eu tenho que tomar a minha decisão, e essa decisão é diária. Nos motivos de oração de hoje, por exemplo, por uma fé firme que testemunha a favor da verdade e pelo poder do Espírito Santo na igreja, né? E também pelos seus 5 amigos de
oração. Falando de testemunho e perseguição em todas as épocas, né? Todas as épocas, o povo de Deus, ele foi sua testemunha e ele sofreu perseguições. Por exemplo, José, ele foi caluniado e perseguido. Davi também foi caçado como um animal por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser fiel ao concerto com Deus. Jó foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os próprios parentes e amigos o desprezaram, contudo manteve sua integridade. Jeremias, por falar a verdade de Deus, foi lançado num poço. O rei se enfureceu e lançou ele no poço. E Estevão foi apedrejado por haver pregado sobre Jesus Cristo. Como dito, né, no início, o mundo odiou os servos de Deus, né? E muitos que estão dentro da igreja hoje, assim como foi ao longo da história, né, perseguiram os profetas de Deus, assim também muitos dentro da igreja hoje também perseguem aqueles que querem se manter fiéis a Deus. Também são perseguidos na igreja de Deus hoje, né? Aqui fala, por exemplo, da decadência moderna. Seria bom para a igreja e para o mundo se os princípios que moviam aquelas pessoas inabaláveis revivessem no coração dos que se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Muitos querem Jesus, mas não querem os seus ensinamentos. Só querem aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe é fácil, que lhe é cômodo. Por exemplo, guardar o sábado ou domingo. A Bíblia manda guardar o sábado, mas é mais cômodo você ficar com o domingo. Então, nisso profanam o mandamento de Deus para prestar reverência a um homem, né, que é o Papa, né? Ele é que ordena guardar o domingo e não o Senhor Jesus. O Salvador se identificou com nossas necessidades e fraquezas a ponto de se tornar um suplicante, né, buscando do Pai novos suprimentos e forças a fim de que pudesse ser fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. E ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Se Jesus teve que buscar de Deus força para suportar as provações, que dirá a nós? Interessante também que ainda hoje ele vive para interceder. Quando a gente estuda o livro de Hebreus, a gente percebe que Cristo, ele assumiu a forma humana para sempre e ele vive hoje, a vida dele hoje lá no Santuário Celestial é para interceder por nós. Então não temos nenhum motivo para abandoná-lo, né? Devemos, aqui diz o seguinte, caminho a Cristo. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Devemos sentir essa necessidade de estar orando. Só assim, estando intimamente ligado ao céu, né? Essa atmosfera celestial ao nosso redor, na nossa mente, para vencermos o pecado. E aí vem, mais uma vez, né, o modelo de oração, né? Agradecimento e louvor, confissão, orar baseado na palavra. Por exemplo, aqui dá um exemplo de Noé, né? Como foi Noé, como o Senhor salvou Noé e sua família, salve a minha também. Olha para mim com amor, como olhaste para Daniel, né? E de modo semelhante a Jó, né? Que abra nossos olhos para que nós o vejamos, né? Contemplemos o seu caráter e busquemos resplandecer o teu caráter. Ore pelos cristãos que estão sofrendo perseguição e pelos motivos de oração de hoje, que foi por uma fé firme, né, que testemunha a favor da verdade, e também pelo poder do Espírito Santo na igreja e também pelos 5 amigos de oração. Para quem tem culto na igreja hoje, logo mais, será estudado esse tema, né, e será explanado uma visão mais ampla do assunto. Que Deus seja louvado e até amanhã com o terceiro tema, que é a soberana palavra. Amém.